Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês mais um corretivo. Dessa vez é o corretivo de alta cobertura da Natura, da linha Natura Una. Eu aproveitei para comprar ele na Black Friday, então eu testei bastante para poder contar aqui para vocês um pouquinho sobre ele. Então eu vou passar ele aqui junto com vocês e volto para falar um pouquinho mais sobre esse corretivo. Então vamos olhar as minhas olheiras. Eu já passei base no rosto, fiz a minha sobrancelha. Passei um blushzinho. Mas as minhas olheiras eu não passei nada, só tô com hidratante. Não passei nada de base nelas, porque eu não gosto de passar base no lugar das olheiras. E também não daria pra fazer a resenha do corretivo com base já nas olheiras. Pra quem já acompanha o canal, já conhece bem as minhas olheiras, né? Mas pra quem tá chegando agora, ó, elas são bem fundas, tanto de um lado quanto do outro. E quando eu tô sem corretivo, aparece aqui assim como se tivesse uma bolsa, mas na verdade é meu olho. E isso disfarça bastante com o corretivo. Elas são amarronzadas e percorrem o olho todo. Elas não são só aqui embaixo, elas são no olho inteirinho, ó. Então eu vou passar o corretivo, mas de um lado eu vou usar esse corretivo laranja da Quindice Berenice, que na verdade ele se chama Salmão, pra vocês verem a diferença que só com corretivo e com a ajuda de um corretivo neutralizador. Ó, eu comprei na cor médio e essa cor deu bem certinho para as minhas olheiras. Vou começar com o corretivo laranja. Enquanto o corretivo laranja adere aqui na pele, eu vou passar o corretivo da Natura aqui abaixo dos olhos, nesse outro olho. Ó, eu passo uma quantidade boa de corretivo e eu gosto de aplicar com os dedos e depois eu venho com a esponjinha. Antes de eu espalhar com a esponjinha, eu vou passar primeiro nesse outro lado. E agora sim eu pego a esponjinha e vou arrumar isso tudo. Acho que dá pra perceber bem que quanto à cor ele tá bem certinho no meu rosto. Os dois ficaram com sombra da minha olheira embaixo. Essa olheira é um pouquinho mais leve do que essa daqui, então eles acabaram ficando mais ou menos parecidos. Principalmente no vídeo. No espelho, esse aqui tá melhor do que esse daqui. Esse aqui que eu passei o corretivo salmão tá melhor do que esse daqui. Mas no vídeo, pra mim, os dois são muito parecidos. Vocês podem ver que a cobertura não é uma cobertura alta, é uma cobertura média, de leve pra média. Mas eu posso aplicar um pouquinho mais e aí eu consigo uma cobertura um pouquinho melhor. Eu vou aplicar mais um pouquinho pra vocês verem. Assim já fica bem melhor. E na verdade eu não gosto de aplicar com a esponjinha molhada como ela tá hoje. Eu prefiro aplicar com a esponjinha seca, porque a cobertura fica um pouquinho maior com a esponja seca. Com a esponja molhada ele espalha mais e acaba deixando uma cobertura mais leve. E como vocês sabem, muitas vezes depois que eu faço meu olho, eu ainda aplico mais uma camadinha de corretivo, porque às vezes com o olho pronto a olheira dá uma saltada ou às vezes cai um pouquinho de produto e aí eu passo um pouco mais. Ó, mas eu queria mostrar bem de pertinho pra vocês verem como tá o meu olho. Ó, ele dá uma marcadinha aqui na linhazinha que eu tenho aqui abaixo, que aí eu tenho que aplicar, fazer um acabamentozinho melhor, aí ele dá uma melhorada nessa marcação. Ó, esse lado aconteceu a mesma coisa. Ó, ele acumulou um pouquinho aqui, mas isso é normal. Depois com a sombra some. Ele adere bem na pele, ó, não fica com uma consistência estranha, ele fica bonito. Só que ainda dá bem pra ver a sombra da minha olheira, ó. Fica meio acinzentado. Esse lado aqui, a minha olheira é mais leve, então tá melhor do que esse aqui que eu passei o corretivo salmão. Mas queria só mostrar mesmo pra vocês verem bem de pertinho como fica na pele. Ele não fica seco e não fica com aquele aspecto molhado também. Ele fica com uma aparência de pele. Vou tirar o zoom. Ó, assim fica meu rosto inteiro. Dá bem pra ver que a base e o corretivo estão tudo da mesma cor. A minha pele tá um pouquinho mais escura do que normalmente. Então esse corretivo, ele é um pouquinho mais escuro do que normalmente ele é. Mas hoje eu passei uma base também um pouquinho mais escura e aí ficou tudo certo. Mas quando eu aplico ele com uma base da mesma cor da minha pele, eu também gosto. Mas eu vou terminar minha maquiagem e volto aqui pra conversar com vocês. Terminei a maquiagem, mas eu acho que ainda falta mais um pouquinho de corretivo, então eu vou passar aqui com vocês. É só um pouquinho mesmo.
agora eu vou selar ele com pó. Vou usar o pozinho da Marina Smith com essa esponjinha aqui. Com a maquiagem pronta, cabelo solto, vocês podem ver que ele ficou bem certinho da cor da minha pele. E repetindo mais uma vez, a minha cor é a cor médio. Eu também peguei a referência lá no blog Coisas de Diva e pro corretivo deu certo, pra base não deu muito certo, mas no corretivo deu bem certo. Pra quem quer saber, a minha cor na MAC é NC20. Agora eu acho que até daria o NC25, porque eu tô um pouquinho mais bronzeada. E como vocês puderam ver, ele tem uma cobertura média, ele não tem uma cobertura alta, mesmo colocando bastante camadas, mas eu gosto do jeito que ele fica. Eu acho que ele fica meio parecido com a cobertura que eu consigo com o corretivo da Nina Secrets, da T-Blogs, que eu já tenho resenha aqui, já falei 1000 vezes pra vocês. Só que o da Nina ainda passa um pouco mais de quantidade do que esse da Natura. A embalagem dele vem 10 gramas, não é uma quantidade muito alta. Eu vou deixar aqui o preço aqui embaixo para vocês e vou colocar o preço por grama para vocês terem uma ideia. Todo mundo fala bem do corretivo da Natura, mas não é esse aqui, é o corretivo da linha mais barata, que é da Aquarela. Só que pelas todas as resenhas que eu vi que aquele corretivo ele é mais seco do que o corretivo que eu gosto. Ele é mais ou menos parecido com o Fit Me da Maybelline, e o Fit Me da Maybelline eu não gostei, eu achei muito seco, então eu não achei que valia a pena eu comprar, porque eu ia achar muito seco e não ia adiantar nada mostrar pra vocês. Então eu resolvi comprar esse aqui e realmente ele não fica seco nos meus olhos, eu até consegui selar ele com pó e fica bom. Eu selo ele com pó para ele durar um pouco mais nos meus olhos, porque ele não dura tanto assim sem pó. Ele dura normal assim sem pó, então eu prefiro colocar pó e aí ele dura um pouco mais. Eu gostei do jeito que ele fica nos meus olhos, eu achei que ele é um bom corretivo, eu indico para quem tem esse mesmo problema de área mais ressecada nos olhos e que não consegue usar o Fit Me nem uns corretivos mais sequinhos, que gosta de um corretivo um pouquinho menos seco na área dos olhos. Não é barato, eu sei que essa linha Natura Una não é barata, mas é uma linha boa e fácil de encontrar. E comparando ele com o da Nina novamente, como eu falei, eu preciso de menos quantidade para conseguir a mesma cobertura do da Nina, então eu consigo economizar mais nesse produto. Pode ser que o preço fique meio parecido pela quantidade de produto de um e de outro que eu tenho que aplicar nos meus olhos. Não é o corretivo da minha vida, né, que vocês sabem que é da Makeup Forever, eu prefiro 1000 vezes, mas eu gostei dele, vai ser um corretivo que eu vou usar e vocês vão ver eu usando bastante aqui no canal, porque ele funciona pra mim, não é um corretivo que não funciona, como o Fit Me ficou mais difícil de eu usar. Eu não sinto nenhum perfume nele, tem um pouquinho de cheiro de produto, assim, produto químico, mas nada, assim, só colocar como eu coloquei agora no nariz, porque não dá pra sentir. Eu falei que ele não dura tanto nos olhos, mas ele vai ficar nos meus olhos até umas 8 horas, mas ele vai, a minha pele vai absorvendo um pouco, então a intensidade dele vai diminuindo e aí eu teria que reaplicar pra ele ficar lá por umas 4 horas, eu teria que reaplicar para ele ficar bom novamente. Mas isso acontece na maioria dos corretivos, eu tenho que dar uma reaplicada porque a minha pele absorve e ele vai ficando mais levinho. Eu gosto de aplicar ele com corretivo laranja por baixo, mesmo mostrando para vocês aqui que acabou que os dois olhos ficaram bem parecidos, porque essa minha olheira é um pouco mais forte do que essa daqui. Com o corretivo laranja ele ainda fica, eu preciso usar menos produto ainda e a cobertura fica melhor. Ele dá uma acumuladinha aqui nas linhas e em pouco tempo ele já acumula mesmo selando com pó, então tem que estar lembrando de passar o dedo aqui pra ficar com uma aparência melhor. Como eu falei, a embalagem dele é desse estilo de bisnaga e eu tenho preferido a embalagem que é de aplicar como embalagem de batom. Eu acho mais fácil de aplicar porque eu consigo aplicar bem aqui no cantinho, meu olho é mais fundo, então eu consigo aplicar bem aqui no cantinho e me facilita mais do que essas embalagens assim, mesmo ele tendo biquinho e dando pra gente colocar o biquinho aqui, mas aí eu acabo aplicando no dedo e passando assim. Talvez eu tenha que mudar o jeito de passar esse tipo de embalagem aqui e me acostumar a aplicar direto com o tubinho nos olhos. Mas o bom daquelas de batom é que aí tu já espalha assim com ela, e aí depois só passa a esponjinha e já tá tudo certo. Mas também não é nada, não é um bicho de 7 cabeças. Então eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu acho que ele não tem a cobertura que eu gosto, eu consigo uma cobertura boa com ele, mas aí eu tenho que passar bastante produto e que dá mais trabalho e tal. Então eu vou usar ele por mais tempo e aí um dia eu conto pra vocês se eu prefiro usar ele ou ainda prefiro usar o da Nina, qual que eu vou usar mais. Talvez o da Nina pelo aplicador e tal, mas não sei
direito ainda. Eu já usei um de um lado, outro de outro. E é o que eu falei pra vocês, eu conseguia o mesmo tipo de cobertura e o efeito dos dois ao longo do dia foi bem parecido. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um curtir pra mim, se inscreve aqui no canal se não é inscrito. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui abaixo nos comentários. E tiverem algum corretivo pra me indicar, também deixem aqui abaixo, por favor. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!